Aqui a vitória do Guarani derrotou o Brasil de Pelotas, placar de 2-0, veja. Abatido por 2 goleadas consecutivas, o Guarani entrou em campo para enfrentar o Brasil de Pelotas, precisando de uma vitória para se restabelecer na Série B. Mas pela postura das duas equipes nos primeiros 40 minutos, parecia que o placar não sairia do zero. Até que aos 41 minutos da primeira etapa, tivemos um pequeno problema ali, deu uma travada. Já vamos aqui recuperar a imagem para que você possa continuar acompanhando a reportagem do Vinícius Abarca na vitória 2-0, o Guarani vencendo o Brasil de Pelotas. Bom, enquanto a gente ajeita ali, nós vamos adiantando aqui os comentários. Carlos Henrique, o bate pesado, você que comentou pela Rádio Bandeirantes e a ICH, o que você achou do jogo? O jogo teve problemas, o Guarani teve dificuldade, né? Mas o mais importante era vencer para baixar a poeira. As duas últimas derrotas de 4-1, o Guarani precisava ganhar o jogo e ganhou. Tirou o pedido, foi lá, venceu, correu poucos riscos, mas com a bola teve problema. Não é? Sentiu falta do Andrade na dinâmica do meio campo. Eu acho que o Lucão não jogou bem. Outras peças também não foram bem, mas pelo sistema de jogo. E o Andrigo ficou, ou colocou, pelo menos para mim, Batista, um grande ponto de interrogação. Eu não sei se quem está na frente atrapalha ele pela característica que é a história do jeito do Lucão jogar, se ele está jogando com dores ou se ele está sem ritmo de jogo. O Andrigo foi bem abaixo do que estava jogando o Regis. Isso preocupa, mas o mais importante é a vitória, o Guarani venceu com autoridade. Vamos continuar assistindo aqui a matéria do jogo 2-0 Bugre. Abatido por 2 goleadas consecutivas, o Guarani entrou em campo para enfrentar o Brasil de Pelotas, precisando de uma vitória para se restabelecer na Série B. Mas pela postura das duas equipes nos primeiros 40 minutos, parecia que o placar não sairia do zero. Até que aos 41 minutos da primeira etapa, o Wesley chutou o Carlão fora do lance, cometeu um pênalti bizarro e deu de brinde a chance para o Guarani abrir o placar. Bruno Sávio, que não tinha nada a ver com isso, foi para a cobrança e fez o primeiro no Brinco de Ouro. Com o Guarani mais resguardado na segunda etapa, os visitantes até chegaram a assustar com o Renatinho aos 18 minutos. Mas foi a equipe de Daniel Paulista que ampliou o placar. Bidu recebeu o cruzamento de Bruno Sávio e decretou a vitória alviverde. Destaque para a participação de Eduardo Persson no lance do gol. O jogador que precisou passar... A origem do gol! Deu uma enroscada ali, né? Acho que o parafuso ainda estava um pouco bambo, mas vamos aqui à origem. Quero mandar a origem para o João. Alô, João. O João é da JP Som, que fica ali na Avenida Ayrton Senna, que liga os dois estádios em Campinas. Vai para todos os bugrinos. Muito obrigado pela grande audiência. A origem dos gols. Olha, um pênalti ridículo, né? Wesley no Thales. Olha lá, o Thales, o Wesley até depois da entrevista, no intervalo, disse, o Thales deu uma cotovelada em mim. Aí eu dei um pontapé nele. Mas não achei pênalti. Ele deu uma cotovelada em mim. Eu peguei e dei um pontapé nele. Detalhe desse lance que esse pênalti absolutamente desnecessário, injustificável, infantil e burro. Ele foi marcado pelo Bandeirinha e o jogo era equilibrado, em alguns momentos até com o Brasil melhor do que o Guarani. Tomou esse gol um time que está na zona de rebaixamento, aí a parte emocional foi para as cucuias. E o Guarani mesmo sem fazer uma partida boa, brilhante, sentindo muito a falta do Regis, sentindo muito a falta do Rodrigo Andrade, ainda não adaptado com o Lucão em lugar do Davó, esse não volta, esse foi embora, os outros dois estão contundidos, vão voltar. O Guarani teve imensas dificuldades, mas esse lance acidental, para não dizer outra coisa aqui,
tirou do eixo emocional o Brasil e o Guarani se beneficiou. Uma atuação que serviu para o gasto. O mais importante foi a conquista dos 3 pontos, o reencontro com a vitória depois de 2 resultados muito ruins, de goleadas de 4-1, sofridas para o Vasco e também depois para a equipe do Vila Nova em casa. Importantíssima vitória, o Guarani cola de novo no G4, mas não fez uma grande partida. E parabéns para o Bandeira, eu não tenho o nome aqui do assistente. Foi ele que deu o pênalti. Mas o cara estava ligado, hein? O cara estava muito ligado, porque normalmente quando o goleiro pega a bola, o Bandeira já está indo lá para o meio, né? Porque a jogada vai se desenvolver na sequência. Esse Bandeira aí, que eu não tenho o nome dele, foi o Bandeira 2, o cara estava ligadíssimo. O árbitro De Costa não viu o pênalti. E aí, não sei se o Júlio Nascimento tem aí o nome dele, seria importante dar relevo. Nós estamos sempre criticando o árbitro ou então o Bandeira, né, o assistente. Então, quando ele acerta, como foi esse caso do pênalti do Wesley no Tales, tem que dar relevo também. Pois não, Júlio? É o Éber Felipe Silva, do Paraná, o Bandeira número 2, quem assinalou o pênalti do Guarani. E o Wesley, que fez o pênalti, que fez a lambança, que deu o chute, né, no Tales, ele acabou, obviamente, imaginando, olha lá, o juiz está saindo de costas, já está olhando para o meio de campo. Ele falou, ele está de costas mesmo, vou meter o pé nesse cara aqui. Ele esqueceu do assistente, Só né? com o assistente, a hora que ele derrubou, o assistente já levantou e correu lá para o fundo. Pênalti. Júlio Nascimento, a sua opinião sobre o jogo 2-0 Bugre. Vitória importante para dar confiança para o Guarani, né, Batista? Agora são 3 jogos dificílimos, né? O Avaí, Botafogo, Goiás, 3 times postulantes ao G4. O Guarani vai precisar de muita habilidade, ainda sentindo muita falta do Rodrigo Andrade e também do Regis, que não vão voltar nesse período. O Guarani tem que virar aí, tomando por base 64, às vezes nem vai precisar disso para subir. O ideal seria virar com 32. Para virar com 32, ele vai precisar de duas vitórias, né? Ele pega o Avaí e Goiás fora e tem o Botafogo em casa. Então, dos 2 fora vai ter que vencer um. 3 jogos difíceis. E a coisa embolou de uma maneira que o 11º colocado, que é o Operário, Batista, tem 24 pontos. O que eu estou querendo dizer? O primeiro no G4 tem 27. Está tudo embolado na Série B.